Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 6 de maio de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12h33. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code aqui. E já vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. O vereador Marcelo da Farmácia faz indicação ao Executivo para revitalização de bosque no DIC 1. Comércio de Campinas espera crescimento nas vendas pelo Dia das Mães. Hoje é dia do quadro Se Liga na Profissão. Você sabe o que faz um tradutor juramentado? E no esporte, no derby de número 199, Ponte Preta leva a melhor sobre o guaranino Moisés Lucarelli e vence por 3-1. E olha só, aqui em Campinas, mais de 90 mil pessoas conseguiram se curar da Covid-19. Mas milhares delas ficaram com algum tipo de sequela. Então, pensando neste pós-Covid, a Clínica Escola de Fisioterapia da PUC Campinas está com um programa de reabilitação para esses pacientes e de forma gratuita. Eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. Olá, boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Como você disse, é muito comum, não é? As pessoas que testaram positivo para a Covid-19 apresentarem algum tipo de sequela. Pensando nisso, não é? A fisioterapia aqui da PUC Campinas está oferecendo um serviço para que as pessoas consigam se reabilitar. Bom, mas quem vai explicar direitinho isso para a gente é a Rosmari, que está aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde, prazer em tê-la aqui com a gente na TV Câmara Campinas. Boa tarde, o prazer é todo meu, né? Estar aqui podendo dividir um pouquinho, né, dessa experiência que nós temos aqui com relação a esse tipo de tratamento. Bom, explica pra gente então como é esse serviço que está sendo oferecido aqui pela fisioterapia da PUC Campinas, que tem como eu disse, o objetivo, logicamente, de recuperar, né, os pacientes que tiveram algum tipo de sequela causada aí pela Covid-19. Tá. Esse programa foi idealizado em uma das disciplinas da faculdade, né, que é a disciplina de cardiorrespiratória, e ele tem por objetivo proporcionar à população em geral, né, condição de ter acesso a esse programa de reabilitação após ter, né, apresentado a Covid-19, que é uma doença que pode deixar algumas sequelas importantes aí, que interfere bastante na qualidade de vida desses pacientes. É um treinamento gratuito de reabilitação, né? Na realidade, não é um treinamento, é uma reabilitação, tá? É uma atenção e reabilitação pós-Covid. Esse programa, ele tem algumas etapas que esse paciente precisa passar, né? Então, esse paciente ele vai ligar aqui para nós. Os telefones são 3343-6819, 3343-6820. E ele vai entrar numa lista de espera, porque esse paciente ele vai ser avaliado e atendido por acadêmicos do último ano do curso, supervisionado o tempo inteiro por uma docente responsável, ok? Ele não necessariamente vai ser atendido só pelos alunos da cardiorrespiratória, depende muito do tipo de sequela que eles apresentam. Mas a mais comum é a respiratória mesmo. É aquele paciente que tem cansaço na hora de realizar as atividades de vida diária dele, falta de ar, e nos casos mais graves ele pode até precisar de oxigenoterapia. Por que a faculdade, né, pensou em fazer esse projeto? Porque muitas pessoas não conhecem a atuação da fisioterapia nesse sistema, tá? Eles conhecem muito a questão da músculo-esquelética, da ortopedia, né? Então, é o atleta que teve alguma alteração, teve uma lesão. Então, a cardiorrespiratória ela não é tão conhecida. Ela ganhou mais visibilidade agora com a pandemia mesmo, porque é o profissional que
que tem uma atuação direta mesmo, na fase aguda mesmo, grave no hospital, junto com a enfermagem e a medicina, né? Então, são os 3 profissionais assim, que estão muito ligados nessa fase de reabilitação desses pacientes mais graves, tá? O que você citou realmente muito importante, porque, de fato, a fisioterapia respiratória, ela é essencial na recuperação das pessoas. E realmente, como você disse, é até curioso isso, porque faz todo sentido. Não é todo mundo que sabia disso, né? Não, veio à tona não. justamente agora por conta justamente da Covid-19. E nós percebemos que a nossa lista de espera, como os pacientes para ser cadastrados, né? Geralmente eles vêm com encaminhamento médico. Para esse programa, não necessariamente ele precisa desse encaminhamento, preferencialmente sim. A única coisa que nós vamos precisar que ele tenha é a carteirinha do SUS, tá? O atendimento ele é todo gratuito, né? E aí ele vai ser chamado, vai ser avaliado pelo aluno e ele vai receber uma classificação, se ele está num estado leve, moderado ou mais grave. Tá? Então, são 3 situações. 3 situações. Na leve, nós vamos fazer o atendimento, nós vamos dar o diagnóstico para ele e ele vai receber orientações para que ele faça os exercícios e as suas atividades em casa. Tá? Caso ele não melhore, aí ele retorna para que a gente possa reavaliar e ver o porquê que ele não está melhorando. No moderado, nós vamos encaixá-lo em pequenos grupos de no máximo 3 pessoas, que nós temos um espaço do lado da nossa piscina, lá embaixo, né? Onde nós fazemos a hidroterapia e ele vai ser atendido em grupo. E os pacientes mais graves serão atendidos aqui na clínica mesmo, né? Nós temos os espaços todos separados, com distanciamento, com todos os equipamentos necessários para fazer essa reabilitação desse paciente. Tá? Excepcionalmente, alguns casos mais graves que não têm condição de vir para a clínica, nós estamos fazendo teleatendimento e monitoramento desses pacientes por meio de tecnologias digitais aí que facilitam isso. Bom, isso é importante o que você falou, porque então são 3 situações diferentes, não é? O leve, o moderado e o mais grave. E o mais grave. O leve, então, a pessoa, ela, de todas as maneiras, vai ter que passar por uma avaliação presencial, mas caso seja, de fato, detectada que é uma questão leve, aí o tratamento ele é realizado em casa. Vocês passam em casa, uma cartilha? Como sim, funciona? uma cartilha, tá? Com todas as orientações de quantidade de exercício, quantas vezes por semana, com toda a orientação que ele vai precisar para fazer em casa, inclusive treinando aqui, nesse momento da orientação, para que ele possa fazer todo o exercício corretamente. E outra coisa é uma orientação, mesmo que ele vá fazer em casa, ele tem que ter toda uma orientação para que isso seja seguro para ele. Ele não pode ter nenhuma comorbidade que possa interferir, como pressão alta que não esteja controlada, que ele possa ter outras comorbidades por conta disso. Então, essa segurança, todo o protocolo, ele busca assegurar que esse paciente realmente não tenha nenhuma complicação. Bom, as principais complicações, elas são cansaço físico e falta de ar? Sim, do sistema respiratório, sim, tá? E é o que vocês mais vão ver aqui? É o que a gente mais observa nesse paciente. Perfeito. Quando esses pacientes, na fase aguda, no momento da internação dele, que precisou de ventilação mecânica, ficou entubado por tempo prolongado, esse paciente ele pode sair com outras sequelas, vinda de complicações desse período de internação ou do grau de hipoxemia, que é a falta de oxigênio que ele fez nesse período, né? Porque o oxigênio ele é vital para todas as células, para todos os nossos sistemas, tá? E se ele fez alguma complicação, ele pode ter, por exemplo, alteração neurológica, ele pode ter feito, falta de oxigênio cerebral, então ele pode ter evoluído com AVC, que é acidente vascular cerebral. Olha só, então causa outras... Pode causar outras. Ou mesmo uma fraqueza motora importante, porque ele ficou muito tempo acamado e a gente tem uma complicação nas UTIs que chama polineuropatia, tá? E que gera uma fraqueza muscular importante para esses pacientes. Tá? E aí ele vai ter que fazer esse treinamento, ele vai ter que fazer esse condicionamento para que ele possa retornar o mais breve possível, às atividades de vida diária dele.
né, a rotina de trabalho e as outras funções que ele fazia antes dessa doença acometer, né? Realmente é uma doença que está aí trazendo muitos problemas, muita tristeza aí para nós, né? Ah, não tenha dúvida. O período de tratamento, Rosmary, pode variar de 6 a 8 semanas para os graus leve e moderado, é isso? Isso, essa é uma média, né, que a gente tem identificado na literatura, tá? Mas cada paciente ele tem uma perspectiva diferente, um tempo diferente de recuperação, né? Vai depender muito do grau da lesão que ele tem e também da resposta que ele vai ter ao tratamento. Existem vários recursos diferentes da fisioterapia e nós precisamos identificar qual aquele que vai ser o mais indicado para aquele paciente. Mas a média de recuperação dos leves, principalmente, de 6 a 8 semanas é o que nós temos visto na literatura. Ainda não temos nada definido, né? O tempo de estudo do que dessa recuperação ainda está acontecendo. Por incrível que pareça, ainda é muito recente. Ainda né, é muito recente. Eu lembro que a gente falava muito, principalmente vocês, profissionais da saúde, não é? Que era muito recente e tudo mais. Enfim, passou um ano e parece que permanece na mesma situação. E agora você imagina que todas as pesquisas estão sendo realizadas, todas as pesquisas estão sendo voltadas para esses casos, né, para essas complicações. Então, assim, e muitas dessas pesquisas, ela tem que ter um período mais longo de acompanhamento para que a gente possa saber realmente, né, qual é essa consequência que esse paciente vai apresentar. Imagine que esse pulmão, ele teve uma lesão, uma agressão, como se ele tivesse feito um ferimento em qualquer outro órgão. Ele também tem a sua cicatrização, né? E que a gente chama de fibrose. Então, a gente não sabe qual foi o grau de acometimento que esse pulmão teve. Por isso que nós precisamos fazer essa avaliação física, né, de capacidade física desses pacientes. Bom, é uma iniciativa importante por oferecer acesso à fisioterapia aos pacientes nesta área, porque são poucos os centros de fisioterapia aqui em Campinas, né? Sim, são assim, é uma quantidade bem pequena de centros direcionados, principalmente atendimento público gratuito, né, pelo SUS. Nós sabemos que tem um centro de reabilitação da Prefeitura de Campinas que fica alocado em Sousas, né? E temos outros centros que eles são atendidos realmente por acadêmicos, tá? Das diversas instituições que podem ter na cidade. A gente não sabe qual é o tempo que eles estão, como eles estão, mas o que a gente percebeu é que esses pacientes não têm tanto conhecimento assim. A partir do momento que a gente começa a divulgar, aí que você realmente percebe que precisa fazer essa divulgação, né, para que eles possam ter acesso e conhecer realmente esse tratamento fisioterapêutico. Essa é uma iniciativa, então, dos alunos e dos professores aqui de fisioterapia. Sim, dos acadêmicos. Os estudantes do curso de fisioterapia também vão auxiliar nessa questão de todo o programa de reabilitação, toda a sequência, toda essa organização foi feita pelos alunos, tá? Com levantamentos de estudos da literatura e supervisionado pelos docentes, ratificado por todos os docentes, tá bom? Bacana, perfeito. Então, para a gente concluir a nossa entrevista aqui, Rosmary, explica para a gente, para concluir, portanto, como que funciona essa questão de inscrição, não é? O pessoal que está em casa e, com certeza absoluta, muita gente que está assistindo neste momento ao Câmara Total, não é? Às vezes está, de fato, apresentando alguma sequela causada aí pela Covid-19, tem interesse de fazer. Sim, esse cadastramento ele é só feito por telefone, nos telefones, novamente lembrando, 3343-6819 ou 3343-6820. Perfeito. Ele vai entrar numa lista e aí, de acordo com o atendimento, não sou só eu, são 3 turmas da cardiorrespiratória e mais várias outras, né, que estão alocados em várias áreas diferentes da físio, tá? E aí eles vão fazer esse cadastramento, um aluno irá entrar em contato com o paciente ou com o responsável, porque às vezes o paciente não tem condição, então a gente fala com o responsável, e aí nós vamos chamá-lo, agendá-lo para a primeira avaliação. Tá? E aí nós vamos direcioná-lo para o tipo de atendimento, como nós já discutimos anteriormente. Ok, muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira colocar para o pessoal que está em casa assistindo? Então, o que eu gostaria de colocar, sim,
não fiquem com medo, né? Eu acho que isso é o mais importante. O acesso é gratuito, a gente consegue aí acelerar, melhorar esse condicionamento desses pacientes, vão receber orientação. Então, nós estamos aqui disponíveis realmente para poder ajudar quem estiver precisando aí dessa recuperação. Nós fazemos também atendimento de todas as outras doenças respiratórias também, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e outras doenças que às vezes as pessoas não sabem, né? Que eles têm essa condição de retardar principalmente as doenças crônicas, né? Melhorando a qualidade de vida, que esse é o objetivo maior. Doença respiratória realmente é algo Sim. que precisa ser cardíaca tratado, também, né? A gente Sem faz dúvida, reabilitação, então estamos aqui abertos para o que vocês precisarem. Lembrando que eles vão ficar numa lista de espera de acordo com o cadastro, porque às vezes gera expectativa e às vezes pode ser que demore um pouquinho para chamar e aí eles acabam ficando, né? Dizendo que não, a gente tem todo um protocolo e aí nós vamos chamando com certeza, tá bom? Bastante alunos. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de divulgar, né? Que eu acho que isso é o mais importante e uma boa tarde a todos. Legal, conto sempre então com a TV Câmara Campinas. Bom, é isso então, Gabriel, porque como a gente disse, muita gente de fato apresenta, não é, algum tipo de sequela depois de ter tido a Covid-19, principalmente essa questão respiratória. É muito comum a gente ouvir relato das pessoas que estão cansadas depois que tiveram a Covid-19, às vezes para subir uma escada cansa, para fazer uma atividade comum do dia a dia cansa. Então a PUC Campinas, a fisioterapia, está apresentando, está oferecendo, na verdade, esse serviço, uma boa oportunidade para, de repente, a pessoa que tem esse tipo de problema se recuperar. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, André Aranha, muito obrigado pelas informações. Também a disponibilidade do tempo da Rosmaria Oliveira, ela que é professora de fisioterapia da PUC Campinas, com este programa muito bacana, gratuito então para as pessoas que tiveram a Covid-19 e adquiriram algum tipo de sequela. Olha só, de acordo com o Plano São Paulo, todo o estado está na fase de transição entre a vermelha, a laranja e como neste domingo é comemorado o Dia das Mães, o comércio está com expectativa para crescimento nas vendas. Uma das datas mais importantes para o comércio é o Dia das Mães. As vendas físicas podem aumentar 14% em relação a 2020. Já o e-commerce, 25,5%. Segundo a previsão do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Tanto os lojistas quanto os consumidores já se adaptaram aos cuidados necessários. Então, as lojas já têm muito mais facilidade para atender o cliente à distância. As lojas também se adaptaram bastante para fazer a venda ser mais rápida para o cliente. Muitas lojas elas estão apresentando o produto pela internet e o cliente vem buscar. Então, e o cliente, por outro lado, também já está bem mais adaptado a isso. Então, aquele cliente que faz questão de tomar todos os cuidados necessários, ele ainda assim pode comprar numa loja física, tendo o mínimo de contato possível com as pessoas. Então, em relação ao ano passado, essa é a principal mudança. O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, deve trazer um faturamento para Campinas, de acordo com a SIC, de 211,5 milhões de reais. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o faturamento referente às vendas do Dia das Mães apresentou uma perda de 54,2% em relação ao mesmo período de 2019. E o faturamento foi de 185,5 milhões. Então, a gente não espera uma recuperação, infelizmente, mas é uma recuperação total. Mas a gente está confiante de ter um crescimento que já é positivo. Nessa loja está tudo preparado. Nós temos uma grande expectativa, né? Nós não fizemos contratações, mas também não demitimos, exatamente esperando que a gente retorne as vendas, aquilo que a gente tem projetado para esse Dia das Mães. Sim, Dia das Mães é uma data muito esperada, esperamos o ano todo por ele e pelo Natal, que é considerado o segundo Natal, né? Os segmentos mais procurados nas vendas físicas são os de perfumaria, vestuário,
calçado e floriculturas. Nas vendas digitais, a maior procura deve estar concentrada nos eletroeletrônicos, como celulares e notebook. É uma época que vende muito eletro, chapinha, secadores, né? E muito perfumes. Com certeza é uma época muito propícia para dar perfumes. E claro que tem, além disso tudo, tem uns cremes. As pessoas podem incrementar dentro da própria loja, fazer um kit. A gente está aqui preparado para isso. Mas um bom presente é um bom perfume, né? O comércio de rua e shoppings seguirá com funcionamento das 11 da manhã às 7 da noite, com ocupação de 25% da capacidade. A principal dica para comprar de maneira segura é evitar que muitas pessoas da mesma família façam a compra juntas, né? Então, você pode, inclusive, até perguntar para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas se eles precisam visitar uma loja física e uma única pessoa fazer várias compras, né? Minimizar a quantidade de pessoas que estão vindo para cá. Esse é o melhor caminho. E também ficar muito atento aos contatos mesmo. Seguir todas as orientações de segurança, olhar... também dentro das lojas, né, evitar o contato com as pessoas, aguardar, ter um pouquinho de paciência também para poder aguardar, para manter as filas e manter o distanciamento social. E o principal mesmo é realmente evitar virem uma grande quantidade de pessoas. Planejar as compras. Se as pessoas planejarem as compras, elas vão poder comprar com mais segurança e ainda vão poder economizar, porque vão já pensar melhor no que vai comprar, naquele presente especial, e isso vai com certeza ser bom para todo mundo, né? De bares e restaurantes em Campinas e região espera um aumento de 50% no consumo neste domingo, já que o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o segmento. Para o Matheus Mazon, que é o presidente da Abrazel, ele diz que é um alívio para o setor que precisa fazer caixa para pagar dívidas e salários de funcionários e manter as portas abertas dos estabelecimentos. 12h55 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo, aqui no Câmara Total. Na volta tem a nossa reportagem de ação e solidariedade, as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo, o mais importante que acontece aqui na Câmara de Campinas. Vamos balançar as redes do derby de número 199 com a vitória da Ponte Preta para cima do Guarani. Tem o nosso quadro Se Liga na Profissão, muitos assuntos, não saia daí. Hora de ação e solidariedade aqui no Câmara Total, já que a TV Câmara Campinas abraçou esta causa das empresas e pessoas que estão ajudando aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social agravado nesta pandemia. Conheça agora o projeto Vulcão e saiba como colaborar com crianças e adolescentes em tempos de pandemia. O projeto Vulcão tem como principal objetivo colocar vidas e sonhos em erupção. Sabe como? Através da educação, da música, da cultura, do lazer e do esporte. Exatamente. Aqui nós temos o futebol, o basquete, vôlei, jiu-jitsu, grafite, nós temos a dança de rua, temos palestras e temos o lazer. Então as atividades elas acontecem no contraturno escolar e durante a noite. Então a nossa ideia é poder continuar com isso. Agora, pós-pandemia, a gente não sabe como vai ser. É que por conta da pandemia, hoje o projeto está praticamente parado, com todas essas atividades que o Márcio falou pra gente. Mas a gente tem feito campanhas, né, com arrecadação de alimentos, apoiado algumas famílias que nos procuram com necessidade. É dessa forma que a gente tem trabalhado no momento. O projeto Vulcão tem o apoio da Ponte Preta para arrecadar alimentos às mais de 180 crianças e jovens atendidos pelo programa. Essa parceria se iniciou tem 10 anos, né? E a gente agora está fazendo uma campanha, a última agora, né? Fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos,
juntamente com todos os torcedores e não torcedores, né, aqueles que solidarizam nesse momento. Então a gente está lá no estádio Moisés Lucarelli tendo um ponto de arrecadação e na qual a torcida já tem apoiado muito o projeto. Quem quiser participar deve fazer o quê? Procurar lá no estádio da Ponte Preta, levando 1 quilo de alimento ou uma cesta básica, ou até mesmo aqui na José Vedovato, número 620, na loja Marcão Esportes, que é um dos pontos de arrecadação também. Uma hora e 2 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole. Seja bem-vinda, boa tarde. A gente começa atualizando os casos da Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira o Brasil somava 14.930.183 casos da Covid-19. Foram registrados 73.295 novos casos nas últimas 24 horas e o país somava 414.399 óbitos. No estado de São Paulo, são 2.956.210 casos da doença, com 98.710 mortes devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha só. Por aqui, 244.945 casos confirmados da Covid-19 e Campinas, até esta quarta-feira, teve a confirmação de 94.291. Foram 1.021 casos a mais registrados, justamente porque na terça-feira, dia 4, nós não tivemos o registro por conta aí do sistema do Ministério da Saúde, que estava fora do ar. Mas, de qualquer forma... É um acumulado muito grande, né? É um acumulado que a gente fica bem atento, né, Gabriel? Olha, Sumaré chegando perto dos 20 mil casos, com 19.944. Indaiatuba, 19.248, Americana 16.465. Na sequência, municípios que têm menos de 15 mil casos da doença: Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos. Agora, municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19, que são Itatiba, Vinhedo. Depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, que também agora ultrapassa os 1.000 casos da doença, 1.034, ou seja, todos os municípios da RMC agora com mais de 1.000 casos da Covid-19. E quando a gente fala nos óbitos, olha, a região metropolitana de Campinas tem até esta quarta-feira 7.498 mortes confirmadas pela doença e Campinas, até ontem, 3.074 mortes. Nós tivemos aí, olha, 20 óbitos a mais no registro da nossa cidade. Sumaré, 703 óbitos, Indaiatuba, 510, Americana, 507, Hortolândia, 494, Santa Bárbara do Oeste, 483, Valinhos, 417. Depois a gente tem uma queda importante, já Itatiba com 199 óbitos, Paulínia, 193, Nova Odessa, 149, Montemor, 127, Vinhedo, 123, Jaguariúna, 117, Cosmópolis, 113 e depois municípios com menos de 100 óbitos: Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Dos 20 óbitos que foram confirmados na cidade de Campinas, 15 homens e 5 mulheres, 11 não tinham comorbidades, 11 tinham mais de 60 anos, desculpa, e 9 tinham menos de 60 anos. Então, por exemplo, um homem de 37 anos não tinha comorbidades. Então, é um alerta que a gente sempre faz aqui. Pessoas abaixo dos 40 anos, saudáveis, estão perdendo a vida para a Covid-19. Então, cuidado redobrado nesta pandemia.
E tem informação importante em relação à vacinação, né, Mirna? Isso mesmo. Ontem nós tivemos a coletiva do governo do estado que tratou de novos grupos prioritários. Em relação agora, nós temos a inclusão de pessoas com comorbidades. Acompanhe. O governo do estado de São Paulo vai iniciar a vacinação das pessoas com deficiência, grávidas e adultos com comorbidades. No próximo dia 11 de maio, terça-feira da semana que vem, começaremos a vacinação de gestantes e das mães com comorbidade que deram à luz recentemente. Um total de 100 mil mulheres acima de 18 anos serão imunizadas aqui no estado de São Paulo. No mesmo dia 11 de maio, terça-feira, iniciaremos a vacinação das pessoas com deficiência permanente, entre 55 e 59 anos de idade. Serão 30 mil pessoas nesta faixa etária. Já no dia 12 de maio, quarta-feira, vamos iniciar a imunização de pessoas entre 55 e 59 anos de idade que possuam comorbidades, um público estimado em 900 mil pessoas. No total, nestes 3 grupos de vacinação que estamos anunciando hoje, serão vacinadas mais de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo. Já no dia 11 de maio, nós iniciaremos a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos. Nós temos um quantitativo de 100 mil pessoas que receberão essa vacina. Olha, e de acordo com o governo, São Paulo está evoluindo nos números da vacinação. Estamos evoluindo bem na vacinação em São Paulo, ainda que, repito, estejamos esperando mais vacinas do Ministério da Saúde, mais vacinas do governo federal, além daquelas que estão sendo entregues pelo Instituto Butantan. Vai lembrar aqui, então, de acordo com esse novo calendário do estado de São Paulo, olha, ontem, inclusive, já abriu o agendamento para as pessoas acima de 60 anos. Então, vamos lá, a gente tem aqui, para lembrar esses números, olha, de 60 a 62 anos, a vacinação, então, começa hoje, 6 de maio. Olha, isso é para o público que a gente estava vindo de acordo com a idade, independente de qualquer comorbidade. Aí, a partir do dia 10 de maio, a gente tem as pessoas entre 18 e 59 anos que têm síndrome de Down, pacientes em terapia renal, transplantados, também 10 de maio, e pessoas com deficiências permanentes, que são aqueles que, inclusive, que eles chamam de BPC, a partir do dia 11 de maio. Em 11 de maio, também metroviários e ferroviários, mais aí para as cidades, né, da Grande São Paulo. E pessoas com comorbidades, pode ser qualquer tipo de comorbidade, também a partir do dia 12 de maio e a partir do dia 18 de maio, então ficam motoristas e cobradores de ônibus. Este foi um anúncio do governo do estado e Campinas também deve seguir este plano, então, este programa de vacinação. Isso, por isso mesmo que a gente está aí, ó, naquela faixa dos 60 a 62 anos. Vamos entrar no site do vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando, né, que quando você vai neste site, você tem as 2 campanhas, do lado direito contra a influenza, o vírus da gripe, do lado esquerdo contra a Covid-19, que é o nosso foco neste momento. Olha só, então a gente tem idosos com idade a partir de 60 anos e novas vagas para trabalhadores da área da saúde que estão gestantes, puérperas ou lactantes e também trabalhadores da saúde com 35 anos ou mais. Então, neste momento, são os 3 grupos que estão sendo vacinados na cidade. São mais de 330 mil doses, sendo 128.886 pessoas que já tomaram a segunda dose.
Tá certo? E um alerta importante trazido aí pela Prefeitura é a respeito quando a gente fala da vacinação da gripe. Olha, a gente está com a vacinação da gripe, quando a gente fala da Covid, são 5 locais em Campinas, né? Que a gente sempre reflete aqui, olha, nós temos o Centro de Vivência do Idoso, temos também lá o NAED Noroeste, na Vila Castelo Branco, temos a Casa da Criança Paralítica no Parque Itália. Círculo Militar. O Círculo Militar no Chapadão e o CAIC da Vila União. Mas quando a gente fala da vacinação para a gripe, isso acontece em todos os postos de saúde de Campinas, gente. Então, é só ir no posto mais perto da sua casa ou do seu trabalho. E a gente tem ainda, né, de acordo, um reforço que começou na última segunda-feira para os profissionais de saúde que precisam se vacinar contra a gripe, lá no CIS Guanabara, que fica aqui bem na região, perto ali da Barão de Itapura, também é um local para este público. E existe uma orientação, olha, como as duas vacinações acontecem ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas simultaneamente. A orientação é priorizar a imunização contra a Covid, respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses da Covid e as doses da gripe, ou seja, da influenza. Então, aí é preciso que vocês fiquem atentos a essas datas. E no próximo dia 11, ou seja, segunda-feira, vai ampliar esse grupo de vacinação da gripe. Vai ser para as pessoas com 60 anos ou mais. Até o momento, a gente está com a vacinação de crianças de 6 anos incompletos, puérperas e também gestantes. Notícia positiva agora, Mirna Abreu, em relação à Covid-19, porque a gente sempre vinha falando aqui nas últimas semanas algo que preocupava muito, que era fila de espera para conseguir um leito de UTI para as pessoas que estavam com Covid-19. E a informação atualizada que a gente tem é... SUS Municipal, nesta quarta-feira, zerou a fila. Uma notícia positiva neste cenário. Olha, 375 leitos exclusivos para pacientes Covid na rede pública e particular. Dos 164 no SUS municipal, 160 estavam ocupados e nós tínhamos ontem 4 leitos livres. Na rede particular, aí, a gente tinha também leitos livres ontem e no SUS estadual nós temos aí a ocupação na Unicamp de 26 leitos, lembrando que lá a gente tem 40, e no AME também 16 leitos ocupados. E no estado de São Paulo, a gente tem 21.433 pacientes internados, sendo 10.240 em UTIs. Uma taxa de ocupação estadual é de 78,3%. E a Prefeitura de Campinas, ela liberou eventos neste momento agora para a nossa cidade? Isso mesmo, eventos sociais, eles estão liberados a partir desta quarta-feira. Olha só, mas tem que respeitar aquela questão da ocupação, 25% apenas da ocupação máxima permitida a cada estabelecimento, isso consta no alvará, então deve estar atento. Olha, a gente tem, as regras são as seguintes: os locais não poderão oferecer pista de dança ou atividades coletivas que quebrem o distanciamento social, terão que obedecer os protocolos sanitários e ainda funcionar entre 6 da manhã às 8 horas da noite. Lembrando que esse avanço para que as pessoas possam transitar nesses eventos, dançar e tudo mais, gente, vai ser só de acordo com o avanço do município no Plano São Paulo, e a gente, enquanto isso, tem que ter bastante paciência. Mirna Abreu, para os nossos alunos que estão interessados nas escolas técnicas, nas faculdades de tecnologia, já tem cadastro aberto? Inclusive essa semana a gente mostrou, o André Aranha foi até um cursinho, por exemplo, para mostrar como pode ser a preparação para um colégio técnico. E olha, o governo do estado anunciou nesta quarta-feira as datas. Nós temos vestibulinhos para o segundo semestre das escolas técnicas do estado de São Paulo, que as inscrições já começaram, olha, entre 4 e 6, ou seja, até hoje,
é o pedido para a redução da taxa de inscrição e o envio da documentação probatória dizendo que precisa dessa isenção. O site é vestibulinhoetec.com.br e as inscrições para o processo seletivo começam na sexta-feira, dia 7 de maio, e vai até dia 2 de junho. E aí, depois, nesse site, você tem todo o calendário da resposta sobre essa isenção e a data do vestibular, que a gente vai reforçar aqui um pouco mais para frente. E também estão abertas as inscrições das faculdades técnicas do estado de São Paulo, as FATECs. Olha, já no caso das FATECs, é vestibularfatec.com.br. Também as datas, olha, para pedidos de isenção ou redução de taxa de inscrição, de 4 a 7 de maio, eles analisam questões de renda da família e tudo mais. E aí as inscrições vão de 10 de maio ao dia 7 de junho, direto no site vestibularfatec.com.br. Lembrando que esses dois cursos, tanto as escolas técnicas quanto a faculdade técnica, são cursos gratuitos e lá tem toda a grade de cada curso oferecido por essas escolas. Agora, Mirna Abreu, a gente sabe que muitos campineiros foram jovens aprendizes, receberam orientações, capacitação profissional e os patrulheiros estão comemorando 55 anos. Eles fazem parte dessa história, por isso lançam hoje, nesse aniversário de 55 anos, uma cartilha. É um guia da aprendizagem, Esse nome Jovem Aprendiz é bem recente. Antigamente se falava, você é patrulheiro, você é guardinha, quem mora em Campinas sabe. Olha, então, esse guia, ele tem orientações como ser um jovem aprendiz, como ingressar em uma instituição formal, profissional, o que é um contrato de aprendizagem com todas as normas, as leis, fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprendizes com deficiência, que também existe uma lei para que eles possam entrar no mercado de trabalho, órgão de defesa de adolescentes e jovens, direitos do jovem aprendiz e os benefícios trabalhistas, entre outras questões relacionadas ao tema, ou seja, muito importante para quem pretende entrar no mercado de trabalho e também é um guia para a empresa que queira contratar um jovem aprendiz. E mais uma inscrição agora, só que no Conselho da Juventude. É o Conselho da Juventude aqui de Campinas que inicia uma formação virtual. Abriu ontem, olha, inscrições para o projeto Papo Reto, que é um encontro em formato virtual que vai abordar as questões relacionadas à juventude. A primeira edição do encontro vai ser no dia 14 de maio, às 2 da tarde, pelo Google Meet. E os interessados podem se inscrever até o dia 12 de maio. A gente tem aí a discussão e todas as regras no link disponível no Facebook do Conselho Municipal da Juventude aqui da cidade de Campinas. Agora, Mirna Abreu, neste domingo, Dia das Mães, tem Bazar Solidário. Tem sim. Você falou agora há pouco do comércio e por que não comprar um presente para a mãe, também fazer uma ação solidária. Olha só, o Bazar do Bem da Fundação Eufratem tem edição do Dia das Mães que começa amanhã, sexta-feira e também no sábado, na sede da entidade que preparou presentes que vão desde roupas, calçados, acessórios, livros, utilidades domésticas, eletrônicos e produtos para agradar todos os perfis de mãe. Olha só, nós temos o bazar das 9 da manhã às 4 da tarde e eu vou passar o endereço que é na Avenida Engenheiro Márcio Duarte Ribeiro, número 500, no Jardim do Lago 2, em Campinas. Tá certo, então, 1h20. Mirna Abreu, quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós já falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara. Ontem nós tivemos a 15ª reunião extraordinária e foi instalada uma comissão especial de estudos que vai analisar aí a situação da APA, a Área de Proteção Ambiental da cidade. A proposta foi feita pela vereadora Débora Palermo e na mesma reunião nós tivemos aí o sorteio e a escolha dos membros, que além da vereadora vão ser aí integrados pela Mariana Conte, a vereadora do PSOL, Guida Calisto, vereadora do PT e o vereador Paulo Gaspar do Novo. E ainda nós tivemos nesta quarta-feira aí
análise de 36 projetos, requerimentos e moções. 2 projetos, um de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que determina que durante a pandemia sejam suspensas quaisquer medidas judiciais de despejo, e também a proposta do vereador Nelson Ossiri, que coloca como essencial os serviços de academias. Esses projetos tiveram pareceres contrários das comissões e, por isso, eles foram arquivados. O resultado completo da votação você encontra no site www.campinas.sp.leg.br e pode conferir também como foi a reunião na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E quem também se reuniu foi a Comissão Especial de Estudos para a Desburocratização da Administração Pública. É ela que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, se reuniu na última terça-feira e discutiu a regularização e o funcionamento das escolas privadas da educação infantil. Ela tem aí a participação, além do vereador Paulo Gaspar, dos vereadores Felipe Marquesi, Major Jaime, Rodrigo da Farmadic e Igor Diego. Existe um projeto Creche para Todos, que é um projeto muito bom da administração anterior, e que visa comprar vagas nas creches privadas para suprir o déficit que existe na educação pública. Hoje nós temos, a professora depois vai confirmar para a gente se está certo os números ou não, mas mais de 5.000 vagas. É mais ou menos isso, né, professora? 5 a 6 mil, talvez. E o que acontece? A ideia é boa, mas na hora que você vai colocar em prática, você trava na pauta da burocratização, porque você tem a maioria das escolas privadas com problemas para serem regularizadas diante da burocracia que é necessária para tornar esse estabelecimento numa escola que tenha o selo de aprovação da prefeitura. E participaram deste debate a professora Cris Oliveira, que é vice-presidente da Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil, Elizabeth Garcia Ferreira, além da presidente da Associação, Rose Campos. Não tem por que a gente não investir realmente para a implementação desse programa. Não tem por que a gente não pensar em estratégias para que mais escolas possam ser regularizadas, para que a gente venha ter aí todos os ganhos que com certeza ocorrerão. E antes de acabar a reunião, o vereador Paulo Gaspar reforçou a importância de se falar sobre educação e ainda fez uma relação: educação e política. Um país que tem educação como prioridade, você tem bons cidadãos conscientes, né, que cumprem as leis, que sabem votar, né, que não vota em pessoas... a gente sabe que tem pessoa que vende voto porque acha que é todo mundo igual, então eu vendo voto para qualquer um aí, pelo menos eu ganho meu troco, né? Ou você tem pessoas que vão votar em políticos que vão favorecer a sua corporação, a sua profissão, o seu setor. Enfim, está totalmente vinculado com a educação. Hora de Câmara nas ruas, porque moradores do entorno do Bosque Augusto Husky, o famoso Bosquinho do DIC 1, lá no distrito do Ouro Verde, estão se mobilizando para que o equipamento público, hoje em condições precárias, recebam melhorias. E o vereador Marcelo da Farmácia é quem está à frente deste trabalho e enviou vários requerimentos à prefeitura e indicações a respeito. O Bosque Augusto Husky, também conhecido como Bosquinho do DIC 1, localizado no distrito do Ouro Verde, mesmo sendo uma área exuberante de 26 mil metros quadrados, está praticamente inóspito, sujeito a frequentes reclamações dos moradores. Mas o que nós precisamos, na verdade, agora, seria melhorar, abaixar um pouco esse mato, que tem muito mato, que não há necessidade de tanto mato, porque a gente quer realmente um bosque bonito, preservar a lagoa, voltar a ser aquela lagoa que a gente tinha aqui, uma mina de água, você entendeu? Que água que você podia chegar e tocar nela e beber.
Hoje, infelizmente, o pessoal vão jogando lixo, não tem cestos de lixo para ser colocado. A cerca a qual o seu Aparecido se refere é todo esse alambrado pelo entorno do bosque, que apresenta diversos pontos destruídos. E a lagoa que ele cita é essa aqui. Está com a água parada e, depois de ter tido grande parte das carpas furtadas por visitantes, hoje tem algumas poucas tartarugas que vivem em meio a muita poluição. Em mais uma visita ao local, o vereador Marcelo da Farmácia falou sobre um processo já em andamento para solicitar melhorias no local. Olha, esse bosque aqui é um bosque dos mais antigos da região. O primeiro seria da região, tá? Do Ouro Verde, do Dique aqui. E o pessoal contava muito com ele, esse bosque era muito bonito. Aí foi ficando para trás, está nisso que vocês viram aí. Na ala de cima, onde tem uma entrada, você não consegue, não precisa nem de entrada, não tem nem cerca. E muitos usuários de droga aqui, famílias não conseguem vir aqui. Então a gente está tentando fazer uma reabilitação do bosque. Ele é autor de uma indicação encaminhada ao prefeito de Campinas, Dário Saad, em que pede melhorias em caráter de urgência para o local. Apresenta uma lista de pontos que precisam de revitalização. Aponta a necessidade de iluminação para melhorar a segurança, falta de bebedouro que antes existia, falhas no calçamento da pista de caminhada e problemas de manutenção no playground. A quadra de futebol, uma boa área para as crianças brincarem, foi perdendo objetos. A escada que dá para o local teve a barra de segurança furtada. E uma das ocorrências mais recentes é a depredação em vários aparelhos da academia ao ar livre, que idosos costumavam utilizar. E esse bosque aqui, ele deveria ser bem protegido, como o da cidade. Como colocaram o alambrado lá em volta, deveria colocar aqui também. E ter policial constantemente. Eu acho assim, que aqui, se alguém, como o vereador está aqui do lado da gente, e ele puder fazer essa ponte para a gente, né? Que possa melhorar isso aqui, isso é um gratificante, porque quem mora aqui não vai querer sair daqui. Então a gente precisa ajudar, colocar um segurança aqui, porque eles quebram tudo, roubam tudo, carriola, tudo, então não tem como. Iluminação ruim, então a população está me pedindo para ajudar. Então a gente vai ver o que consegue fazer para poder reabilitar esse bosque aqui. Vamos fazer, vamos brigar por isso. Vai ser levado aos órgãos competentes para poder estar ajudando, que aqui enquadra bastante órgãos aqui. Então aquele que tiver para fazer, vai nos ajudar. A gente pediu, já conversei com vários secretários para poder ajudar e vamos estar levando mais aos secretários ainda para poder dar uma força, que eu preciso de uma força para cá. É o Câmara nas Ruas, lembrando que indicações e requerimentos são ferramentas legislativas dos parlamentares para fazer, então, essa ponte entre a população e a prefeitura. E hoje, olha, Gabriel, eu fico por aqui com as notícias, lembrando que 2h30 da tarde a gente tem mais uma reunião de comissão. A comissão de estudos que discute o desenvolvimento lá do distrito do Campo Grande, sim, presidida pelo vereador Cecílio Santos, se reúne às 2h30 da tarde. Coladinho, então, com o Câmara Total, você fica com esta reunião ao vivo. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Até amanhã, ao meio-dia. Até amanhã. Hora da gente balançar as redes pelo Campeonato Paulista, porque ontem foi dia do derby de número 199 no estádio Moisés Lucarelli. E vamos mostrar então os gols, porque nós tivemos 4 gols nesta partida. O primeiro, finalzinho do primeiro tempo, olha só, cruzamento do Apodi, o zagueiro Thales não conseguiu afastar e a bola acabou sobrando para o Moisés, artilheiro da equipe, colocou para o fundo das redes, 1-0 Ponte. O gol do Guarani, olha só, saiu de uma cobrança de escanteio, depois o Felipe Albuquerque tirou mal a bola, contra-ataque do Guarani puxado pelo Regis, o Davó recebeu, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Igor Vinha se esticou todo, mas a bola morreu no fundo das redes. Início de segundo tempo, tudo igual, 1-1. Olha aí a polêmica do jogo. O segundo gol da Ponte, início do segundo tempo, 3 minutos depois, o VAR chamou o árbitro Vinícius Dias Araújo para ele rever este lance e ele viu o contato do zagueiro Thales com o atacante Moisés.
Pênalti marcado, portanto, e o Paulo Sérgio desencantou com a camisa da Ponte, 11ª partida, primeiro gol, 2-1 Ponte. E o terceiro gol aos 30 minutos partiu de um lançamento do Ryan, o Camilo ajeitou a bola, o Moisés fez o drible para cima do Pablo e colocou para o fundo das redes. Bonito gol do Moisés, artilheiro do Campeonato Paulista com 6 gols e vitória da Macaca, então, no derby de número 199, 3-1 para cima do Guarani. A Ponte torce contra a Ferroviária hoje, que joga contra o Ituano, para chegar na última rodada com possibilidade de classificação. Neste momento, a Ponte está 2 pontos atrás da Ferroviária. E na última rodada, a Macaca enfrenta o Palmeiras, duelo complicado, joga novamente no estádio Moisés Lucarelli. Já o Guarani segue na segunda colocação e torce contra o Santos hoje diante do Palmeiras. Se o Santos não vencer o Palmeiras, o Guarani chega à última rodada já classificado para esse duelo contra o Mirassol pelas quartas de final. Mas amanhã a gente fala mais sobre os 2 confrontos. Tem Inter de Limeira e Guarani, Ponte Preta e Palmeiras. 1h32, hora de conferirmos uma atividade. Como é que é o dia a dia de um profissional? E hoje nós vamos mostrar a de um tradutor juramentado. Você sabe o que ele faz? Sabe qual que é a demanda? Então confira agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai conhecer sobre a profissão de tradutor público ou juramentado. Então, se liga aí, bora! O tradutor público é o profissional reconhecido através de um concurso público que tem a responsabilidade de traduzir documentos considerados oficiais, como contratos, atestados e certificados, para que eles tenham efeito legal no país. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão de tradutor público ou juramentado, eu estou aqui com o Flávio Pellegrini. Tudo bem, Flávio? É um prazer tê-lo conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tudo bem, André. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Bom, para o pessoal que está em casa, que talvez não conheça, não saiba exatamente o que faz um tradutor público, como é essa profissão? Conta pra gente, por favor, Flávio. Bom, na realidade, o tradutor público, ele é o profissional preparado para fazer a tradução de documentos oficiais. Então, tudo que o tradutor público faz se transforma num documento também. Todos os processos, por exemplo, processos jurídicos, por exemplo, precisam da tradução de um tradutor público. E não só, o trabalho é bem vasto, por exemplo, contratos de empresas. No meu caso, como tradutor de italiano, processos de cidadania italiana, tradução de documentos que serão utilizados, documentos normalmente do registro civil que serão utilizados no processo de cidadania, todos devem ser traduzidos por um tradutor público. Bom, você citou aí que a sua profissão envolve, logicamente, essa tradução italiana e tudo mais. Então, cada tradutor público, no caso, é responsável por uma língua diferente? Como que é isso? Exato. Olha, na realidade, é feito um concurso público? Sim, um concurso público que é organizado pelo governo de cada estado. Cada estado tem o seu. O nosso último concurso aqui no estado de São Paulo foi em 1999, a nomeação dos tradutores foi em julho de 2000 e eles abrem o concurso para X idiomas. Hoje no estado de São Paulo temos tradutores públicos habilitados em 18 idiomas. Então, dos mais variados, italiano, francês, inglês, espanhol, mas polonês, hebraico, chinês, coreano, japonês, sim. Então, em todos. E a pessoa pode se inscrever em mais de um idioma. Existem tradutores que são habilitados em diversos idiomas. Basta que ele se inscreva, sem problema algum. E daí faz a prova. E essa prova tem uma nota de corte, não existe um limite para o número de tradutores. Existe uma nota de corte. A nota mínima é 7. Então todo mundo pode passar? Sim, em teoria sim. Se todos mais que 7, tirar mais que 7. Ele pode ser nomeado tradutor público, pelo menos no último concurso foi dessa forma. Ah, entendi. Então você não, olha só que interessante, pessoal. Na verdade, você não concorre com outros, com outras pessoas, né?
você, na verdade, concorre com você mesmo. Exatamente. Se você não for preparado... tirar o mínimo, no caso 7... entra. Tem bastante tradutor público aqui em Campinas? Sim, são vários. De italiano, eu me lembro de 3 comigo. Então são poucos? São poucos, sim. Havia mais, mas 2 já eram do antigo concurso de 1980. Um acabou parando, o outro está doente, já estão com mais idade. Então, hoje eu me lembro de 3, são 3 ou 4 no máximo. E você falou que o último concurso foi em 99 sim. e que o penúltimo foi em 80. Exato, coisa assim. exato. Por que demora tanto assim? Bom, eu acredito, eu vou te dizer uma coisa agora, uma opinião minha, particular. André. Eu acredito que seja porque, como a nomeação é de um número considerável de profissionais, acaba não havendo necessidade de mais. Então, só com o passar do tempo, os profissionais acabam, enfim, envelhecendo, parando de trabalhar. Alguns, obviamente, também passam para o outro lado. E acaba faltando tradutor. Aí, dependendo da necessidade, o Estado providencia um novo concurso. No momento, a gente está assim, bem servido de tradutor. Eu não sei o que o Estado pretende fazer com relação ao novo concurso para tradutor público, mas é sempre bom que as pessoas interessadas fiquem atentas, porque a qualquer momento pode aparecer alguma coisa. Bom, falando na linguagem informal, o cara tem que manjar pra caramba a língua, né? Tem que entender bastante, porque sem dúvida. Porque você traduz documentos, sim, né? Então, sim. É uma coisa muito séria. É um trabalho de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, não tenha dúvida. Então, e qualquer erro, obviamente, pode pôr a perder um toda processo. Uma situação, enfim, é uma situação bem que envolve muita responsabilidade, sim, né, Flávio? Sim, sem dúvida. Por isso que, inclusive, é bom que quando uma pessoa também for contratar um tradutor público, que ela faça uma boa pesquisa, conheça o trabalho do profissional, para que ela saiba quem ela vai contratar. E você me falou uma coisa interessante, que vocês não são pagos pelo Estado. Não, absolutamente não. Nós somos oficiais públicos, mas não funcionários públicos. O nosso pagamento vem diretamente do cliente que nos contrata. Mas é o Estado que indica? É o Estado que nomeia. O Estado faz o concurso, depois, uma vez nomeado, o exercício da nossa profissão é regulamentado pela Junta Comercial, no caso, a JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, é esse órgão que regulamenta o exercício da nossa profissão. Mas eu digo assim, é o Estado que indica, procura lá o Flávio ou não? Não, na realidade, é isso também? Não. A Junta Comercial tem um site. Ali eles colocam tem a listagem de todos os tradutores públicos do Estado. Exatamente, encontra. Se quiser uma dica para ser uma coisa um pouco mais específica... Vai no Google? Sim, aí tem o site da nossa Associação dos Tradutores. Qual é? É a ATPIESP, é ATPIESP, atpiesp.org.br. É um site muito interessante porque ali você encontra todos os tradutores subdivididos por idioma, por cidade e até por bairro. Então, se a pessoa quer uma dica legal para encontrar um tradutor de qualquer idioma, o site da TPIESP é muito bem organizado. Além que todos os profissionais que fazem parte dessa associação são profissionais comprometidos, existe um compromisso ético muito rígido, enfim. É uma segurança para o usuário, por fazer uma busca no site da nossa associação. Bom, e quais os principais desafios desta profissão que como a gente já falou aqui, né, Flávio, de muita responsabilidade. Então, certamente existem aí inúmeros obstáculos no meio do caminho e tudo mais, desafios gigantescos a serem ultrapassados. Quais são? Bom, na realidade, o principal eu acho que é a pesquisa, André. Porque o tradutor, claro, não domina todos os assuntos. Você pode traduzir, para o italiano não é tão comum, mas existem, sobretudo para o inglês, por exemplo, o tradutor de inglês vai se deparar com artigos médicos, com artigos, por exemplo, de fisioterapia, com termos científicos. Sim, exato. Nós fazemos isso muito na tradução dos currículos, sobretudo de universidade, né? Currículos acadêmicos. Então, ou históricos escolares, explicando melhor. Então, para a gente, o trabalho de pesquisa é fundamental. O tradutor, por definição, é um curioso. Ele precisa realmente
precisa pesquisar muito. Hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa para isso, mas é muito importante que a gente não pode traduzir por achismo. Eu acho que é assim, vamos traduzir desse jeito. Não dá, né? Então, o nosso grande desafio é justamente encontrar o correspondente no outro idioma, mas exatamente como na Itália, como uma universidade italiana, por exemplo, faria a redação de um histórico escolar deles. A gente tem que descobrir isso, claro, e poder fazer um paralelo e poder se aproximar ao máximo daquilo que acontece no país de destino do documento. Isso é muito importante. Então, a pesquisa, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o ponto principal do trabalho do tradutor. Bom, Flávio, você estava me contando que você é brasileiro, sim, não é? Campineiro e tudo mais, a sua mãe é italiana, sim, mas você é brasileiro, nasceu aqui no Brasil, cresceu no Brasil, viveu no Brasil. Mas pelo que eu estou entendendo, por tudo isso que você está falando, até pela sua profissão, você fala tão bem italiano quanto português, né? Sim. Embora você seja brasileiro, não significa que você fale melhor português do que italiano. Você fala igual os dois. Sim, eu tive uma sorte. Que eu nasci dentro de uma família italiana, todos italianos. Então você cresceu já falando italiano. Eu fui alfabetizado em italiano. Então. Foi a minha sorte. Eu digo sempre que foi o presente que minha avó me deixou. Ela que insistia muito para que eu aprendesse o italiano. E foi o que aconteceu, de fato. E foi uma grande riqueza para mim, porque apesar de ser formado em arquitetura, meu trabalho sempre foi com a língua italiana. Eu tive escola por vários anos, agora não tenho mais escola, trabalho só como tradutor, também com o turismo. Eu já levei muitos grupos para a Itália, mas o italiano sempre foi a minha etapa de salvação, porque sempre trabalhei com ele. Agora, você fez uma observação importante, André. Você disse que você é brasileiro. Então, eu só gostaria de frisar que, para o exercício da profissão de tradutor público, é necessário que você seja brasileiro. Olha só. Isso é fundamental. Então não pode vir, por exemplo, um americano aqui querendo ser tradutor público na língua inglesa. Absolutamente tem que ser brasileiro. Não. A menos que ele se naturalize. Se ele se naturalizar, tudo bem. Situação. Aí ele passa a ser brasileiro. Olha só, informação importante aqui no quadro Se Liga na Profissão. O quadro Se Liga na Profissão sempre informando o pessoal aí que no que diz respeito a tantas e tantas profissões. Bom, o que você diria para o pessoal que tem interesse em seguir nessa profissão? Bom, primeiro, ficar sempre muito ligado com relação à saída de concursos. Não só o Estado de São Paulo promove esses concursos. Há 3 anos, se não me engano, o Estado de Minas Gerais abriu um concurso para tradutor público também. E a pessoa pode se inscrever mesmo sendo de outro estado. Mas é bom que a pessoa fique sempre muito ligada nas notícias e perceba, foi o que aconteceu comigo, quase por acaso, eu fiquei sabendo do concurso, acabei me inscrevendo e passando no concurso. Então, sempre ligado nas notícias. É provável que pelo fato de ter sido realizado já há tantos anos, aconteça dentro de alguns anos um novo concurso, então fique atento. E depois, claro, o excelente conhecimento das 2 línguas, da língua de destino e da língua de origem. Eu sempre digo que a profissão do tradutor, especificamente do tradutor público, mas isso de uma forma geral, exige um conhecimento muito grande das 2 línguas, de preferência também das 2 culturas, porque a cultura é fundamental para que a gente entenda a língua também. Sem dúvida. E que a pessoa, claro, se prepare para esse tipo de prova. No caso, quando eu prestei o exame, a prova era constituída por 2 textos em que a gente precisaria fazer a tradução. No caso, a gente chama de tradução e versão. Tradução quando é do idioma estrangeiro para o português e versão contrária, apesar das 2 palavras serem absolutamente sinônimas. Mas convencionou-se chamá-las dessa forma. Então, o candidato faz a prova dessa forma. Uma tradução, uma versão e depois, numa segunda fase, uma entrevista oral, porque o tradutor público é também intérprete comercial. Então, ele pode atuar em juízo, trabalhando como intérprete justamente para pessoas estrangeiras que estão no Brasil e ou fazem parte de um processo, são testemunhas ou acusadas, ou até que queiram se casar aqui no Brasil.
né? Às vezes acontece. Então, conta essa história pra gente. Seria a minha próxima pergunta, essa do casamento aí, que você teve que fazer um casamento. Quase foi o padre. Não foi bem assim, mas enfim. Era justamente uma brasileira. Eu tô brincando. Era uma brasileira que vivia há mais de 20 anos na Itália. Ela acabou conhecendo um rapaz polonês que trabalhava na Itália, portanto falava bem o italiano, e eles vieram se casar aqui no Brasil. Portanto, como eles foram se casar no cartório, foi um casamento civil, era necessário a figura de um intérprete para que o rapaz polonês que falava italiano pudesse, claro, se comunicar com o oficial de registro civil que realizou o casamento. Então, nesse caso, eu fui convocado e servi de intérprete para o rapaz polonês. Que bacana, Flávio, que papo legal, muito obrigado aí pela sua participação. Então, pra gente finalizar, eu sei que você gosta de futebol, desejo em italiano boa sorte aí pros times aqui de Campinas na sequência aí. Allora, come un tifoso, io vorrei augurare molta fortuna alle due squadre di Campinas. Ponte Preta e Guarani, speriamo che migliorino un po' e che a esempio della mia Inter di Milano là, che quest'anno va molto bene, anche Ponte Preta e Guarani possano fare una bella figura. Aê, valeu, obrigadão. Obrigado você, André. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Sempre aqui, se liga na profissão. Se liga na profissão internacional. Muito obrigado, André Aranha. Volta na próxima quinta-feira contando aí mais uma atividade. Agora, olha só, hein? A cidade de Campinas ficou em primeiro lugar em um ranking estadual de qualidade da água. Isso é sobre qualidade de vida, sustentabilidade, sobre planejamento urbano e também economia. Falamos sobre tudo isso no Giro Ambiental, que você confere a partir de agora. Olá, mais uma edição do Giro Ambiental começando aqui na tela da TV Câmara Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade porque hoje estamos mais uma vez em clima de sustentabilidade. Em 2010, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito humano essencial. Ou seja, foi reconhecido como um direito assim como a vida, a liberdade e a segurança, que é muito importante. Isso porque, segundo a organização, existem no mundo por volta de 2 bilhões e 100 mil pessoas sem acesso à água segura e de qualidade no mundo. Esse número, só para você ter uma ideia, equivale a quase 10 vezes a população no Brasil. E esse é um estudo que ressalta a vulnerabilidade a riscos, doenças e conflitos de comunidades em que o acesso à água é limitado ou inexistente. E aí, em meio a esse cenário, é até um privilégio a gente abordar o tema de hoje aqui do Giro Ambiental, que é a boa colocação em que Campinas aparece em um ranking de qualidade da água das 10 maiores cidades do estado de São Paulo. Campinas, ficou em primeiro lugar na lista no 4º semestre de 2020, segundo uma pesquisa trimestral feita pela INSAT, que é Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos. Por conta desse resultado positivo, hoje a nossa convidada vem falar sobre os trabalhos realizados por quem fornece a água que a gente recebe nas nossas casas, nas nossas torneiras, que é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. Quem conversa com a gente hoje é a coordenadora ambiental da Sanasa, Miriam Nolandi Costa. Miriam, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação conosco no Giro Ambiental. Obrigada, eu que agradeço a participação, o convite. Nosso primeiro lugar, né, Miriam? Aliás, que privilégio a gente falar sobre isso, né? Que teve como quesito a qualidade da água, registrou para Campinas 784 pontos, ou seja, 10 a mais que o município de São José dos Campos, que vem logo na sequência, em segundo lugar. O que significa essa pontuação, Miriam? A gente sabe que ela ia de 200 a 1.000, mas na prática, o que isso foi considerado para chegar a esse ranking? Bom, essa é a satisfação do cliente, né? Essa foi a avaliação que foi feita. Eu acho que isso é a excelência de tratamento que a Sanasa sempre tenta
impor, ela está sempre investindo na excelência de tratamento e também no atendimento. Então, quando a gente fala em satisfação do cliente, a Sanasa ela sempre se empenhou e tem um indicador de desempenho que avalia já desde 2005 o índice de satisfação do cliente. Então, esse índice é feito de uma maneira metódica, mensalmente, são analisados os clientes que já foram atendidos, né, que solicitaram reparos, que solicitaram serviços na Sanasa. A Sanasa, a Coordenadoria de Expediente e Controle, entra em contato com esses clientes e faz um questionário com eles, né? E pergunta desde como eles foram atendidos, como eles foram recebidos pelos canais de atendimento, né? E a Sanasa tem diversos canais de atendimento. Tem o canal de atendimento presencial, que são as agências de atendimento, tem o virtual e tem por telefone. Então, como eles foram recebidos? Qual foi a percepção deles? Essa é uma das perguntas. Depois, eles também perguntam o prazo de execução, se eles ficaram satisfeitos com o prazo de execução. Depois, a finalização do serviço, como que eles avaliam o serviço quando finalizado. E também, depois, como eles avaliam o funcionário que executou o serviço. Então, nesses 4 itens, esse índice de satisfação de cliente é avaliado. E esses relatórios, esses questionários vão para a gerência da qualidade, que é quem monitora esses dados e verificam se esses índices atingiram as metas que são propostas pela empresa nesse quesito. E quando tem um índice insatisfatório, eles entram em contato com as gerências, com as coordenadorias, para que elas façam melhorias, para que elas façam correções, e eles retornam ao cliente que fez a reclamação. Então, eu acho que é esse atendimento, esse respeito com o contribuinte, com o consumidor, que faz com que a Sanasa tenha tido esse índice alto, né? Ele ouvir o cliente, o consumidor, e ter esse retorno. Eu acho que é isso que o índice foi bem alto. E a qualidade do serviço prestado, né? E a Sanasa investe bastante em tecnologia, né? Nós somos inovadores, você vê que desde a década de 60 a Sanasa foi precursora na inserção de flúor na água. Depois, no tratamento de água, também nós somos pioneiros em vários sistemas. Agora também temos membrana filtrante nos tratamentos de esgoto. Também somos pioneiras em cidades, em empresas municipais, né? Então, a Sanasa está há muito tempo já investindo em tecnologia, em processos, em treinamentos. Então, eu acho que é isso que gerou a satisfação do cliente aí. Qualidade do produto e ele ser ouvido. Então, para o pessoal de casa entender, Miriam, essa pesquisa, ela ouviu as empresas de fornecimento de água de todas essas cidades, né? As maiores cidades do estado de São Paulo, para avaliar. E a gente conseguiu realmente o índice alto. 88% dos moradores de Campinas consideram a água ótima ou boa, enquanto 8% avaliam como regular. Apenas 5% reprovaram. É um excelente resultado, né? Em termos de qualidade da água, a Sanasa tem vários planos, né? Tem o plano de segurança da água, ele vai avaliar desde a água bruta na captação do rio, né? Que são as sondas multiparamétricas, né? Que elas vão analisar a água antes de chegar na captação para a montante do rio, né? Antes de chegar na captação, antes de ser coletada para ser utilizada. Depois tem análises que são feitas nas etapas do tratamento de água. Depois tem as análises que são feitas nos reservatórios de reservação e depois na rede de distribuição. Então, em cada fase, em cada etapa, o plano de segurança da água, ele faz análise em todas as etapas do tratamento até chegar no consumidor. Então, isso é uma garantia de qualidade da água. Em todas as fases, ela é verificado novamente se há algum risco, se há alguma recontaminação, se há... Então, é uma segurança total que tem, por isso que se chama plano de segurança da água. E a Sanasa também é inovadora nesse plano de segurança da água. Ela segue a Organização Mundial da Saúde, né, e o Ministério da Saúde, precursora nisso também. Então, esse é um outro trabalho que a Sanasa também desenvolve já há muito tempo.
Miriam, hoje como é que funcionam esses braços da Sanasa? Nós temos quantas estações de tratamento aqui no município de Campinas e quais são os processos básicos de tratamento e fornecimento de água que hoje o campineiro recebe em casa? Nós temos 5 estações de tratamento de água, né? 4 são dependentes do Rio Atibaia e uma do Rio Capivari. A do Rio Capivari já está sendo diminuída a vazão, né? No caso da quantidade de água de lá, ela é bem reduzida, a qualidade, então a Sanasa já está investindo em ampliação das estações do Rio Atibaia, e então a maior vazão captada é do Rio Atibaia, 95% é do Rio Atibaia e 5% do Rio Capivari. Os sistemas são convencionais, mas eles têm várias melhorias dentro do próprio sistema, os tipos de decantadores, os tipos de filtração, os sistemas de cloração. Então, essa parte de aprimoramento que se faz no sistema de tratamento, ela é contínua, né? As melhorias são contínuas nos sistemas. Não só nos sistemas, como também no monitoramento, né? Nos laboratórios, no controle de análises. Os laboratórios são muito bem equipados, são tecnologias de ponta. Nós fazemos várias análises, muitas estações não fazem, e para um controle bem rigoroso. Então, a gente tem realmente um controle muito, muito bom da qualidade da água, tanto nível de operação como nível de monitoramento. E a gente está falando de uma cidade que está em constante desenvolvimento, né, Miriam? A gente hoje é uma metrópole, tem mais de 1 milhão de habitantes. O desafio realmente é grande, né? Qual que é a importância de um trabalho como a Sanasa para controlar tudo que chega na casa do cidadão? É um desafio muito grande, mas a Sanasa está sempre se empenhando não só em vencer esse desafio diário, como também ampliar essa inovação de tecnologia, né? Que isso é muito importante, porque nessa área de saneamento, a inovação tecnológica é muito rápida e a Sanasa tem acompanhado essa inovação tecnológica e com muita qualidade, porque ela, além da inovação tecnológica, ela capacita os técnicos, né? A gente também tem o trabalho de controle de perdas, também tem a manutenção da rede de distribuição, que é extremamente importante, né? Porque aí você avalia os pontos críticos, onde tem necessidade de troca de rede, né? Ou por estar tendo muito vazamento, ou por estar material da rede ser muito antigo. Então, esse trabalho também é muito importante, né? Também vai influenciar na qualidade da água. Então, ela tem muitos equipamentos que, para detectar isso tudo, ela tem um trabalho grande, ela também é pioneira. É uma das cidades com mais de 500 mil habitantes que tem o menor índice de perdas da rede de distribuição, né? Nós temos 20,7%, né? É um índice bastante significativo, muito importante. E esse trabalho também é muito importante para a qualidade da água, né? E a Sanasa investe muito, tanto no treinamento dos técnicos, né? Como nos equipamentos que estão sendo utilizados, né? Mas o laboratório de hidrometria da Sanasa, ele tem a medição do IMET, então ele tem bastante, todo qualificado. E, além disso, os planos que a Sanasa tem também para trabalhar com a comunidade, né? O plano casa, ele é um plano móvel, que ele vai até a comunidade, ele ensina o pessoal a como utilizar a água, ele ensina como utilizar a rede de esgoto, né? Para evitar entupimento, para evitar ligação clandestina, para evitar a ligação de águas pluviais no esgoto, que depois ele vai ter o retorno de esgoto. Então, ele tem vários trabalhos também feitos com a comunidade, que são socioambientais, na realidade, que eles para orientar a população para manter essa rede funcionando sem problema. E agora que nós estamos numa pandemia, Miriam, que tem mais gente em casa, ou trabalhando de casa, ou em isolamento social, que muita gente ainda se encontra em isolamento social, como evitar também o desperdício? Uma vez que, né, aqui no Giro Ambiental a gente fala muito sobre essa questão da sustentabilidade. Estamos produzindo mais lixo e tem gente que ainda não entendeu a importância de economizar água, né, Miriam? Esse é um trabalho que se faz também, tem um trabalho específico com áreas vulneráveis, que é feito justamente por isso, porque algumas áreas que têm tarifa social, que pagam a área, eles são orientados à necessidade do uso racional da água. Ela não pode usar isso
de uma maneira assim sem critério, entendeu? Então tem um trabalho bastante interessante feito com essa população de alta vulnerabilidade, para que eles entendam que está se oferecendo, porque é importante que eles tenham qualidade de vida da água potável, mas que não pode ter desperdício, porque vai fazer falta no futuro. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Miriam, eu iniciei a edição do Giro Ambiental falando sobre a água ser reconhecida como um direito essencial. Mas a gente adoraria que todo o mundo tivesse acesso à água, como hoje a gente tem o privilégio de falar que Campinas conta, né, Miriam? Estamos falando de um bem precioso, a pandemia veio para nos lembrar o quanto o ser humano tem direito a ter uma vida digna e ter acesso à água é uma dignidade também, né? Então, queria deixar esse último espaço para a sua mensagem, já que a gente está agora em um momento delicado, que nos convida a uma reflexão sobre como a gente está lidando com o planeta em que a gente vive. Olha, complicado isso, né? Porque é uma visão, assim, muito diferente de pessoa para pessoa, mas dá importância mesmo de ser sustentável, né? Porque a gente tem que pensar no futuro das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, usar com parcimônia mesmo, e ver a necessidade do uso, a aplicabilidade disso, não ter desperdício, porque a água realmente ela é um bem extremamente importante, né? A gente não vive sem ela em hipótese alguma, mas a gente tem que saber usar, e é muito difícil conscientizar as pessoas, porque como aqui, por exemplo, a gente não chega a ter essa falta d'água como em outros países, ou em outras regiões, é difícil a pessoa entender isso, ela vivenciar isso, né? Quando você vê o Nordeste, ou quando você vê outros lugares, que as pessoas não têm realmente água, elas sabem o que é não ter água. Agora, aqui, como não acontece isso, meio que nós estamos tão longe disso que nunca vai acontecer. Então, é avaliar um pouco isso, pensar que não é porque não está acontecendo agora que isso nunca vai acontecer. Então, para a gente evitar que isso aconteça, né, e pensar sempre no futuro de nós mesmos, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das gerações futuras que estão vindo aí, que a gente tem que preservar para eles. Nossos recursos não são infinitos, né? É isso que a gente tem entendido a duras penas. São renováveis, mas finitos. Sem dúvida. Miriam, muito obrigada pela sua entrevista, muito importante falar sobre isso e também dessa importância de se cuidar da água que a gente recebe em casa, da água que o nosso vizinho tem, porque é essa água que a gente vai continuar utilizando e que talvez seja tema de mais uma boa colocação numa próxima pesquisa, né? Obrigada, Miriam, pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E com essas boas notícias que Campinas merece ter mesmo em um meio, né, um cenário tão difícil como o da pandemia, a gente encerra mais essa edição do Giro Ambiental. Para você, uma excelente semana. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. O Câmara Total fica por aqui. Lembrando, que daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do distrito do Campo Grande a partir das diretrizes aprovadas no Plano Diretor do município. Nos vemos amanhã ao meio-dia após mais uma reunião. Até lá. Tchau, tchau.